Pode ser? Então, boa noite a todos. Essa é mais uma sessão do projeto Cine Debate do IFSP Campus Campinas. Eu sou o professor Flávio, coordenador do projeto, e nós tivemos aqui hoje um público de estudantes aqui do campus. E se eu puder tirar o som, só um segundinho para a gente continuar. Muito bem. Hoje nós apresentamos aqui o filme Blade Runner de 1982, original dirigido por Ridley Scott, Harrison Ford aí como protagonista. Oi, novinho, para quem é um pouco mais antigo, ele é o Indiana Jones, que ficou tão famoso depois ainda desse filme, e outros atores aqui. Eu não vou levantar a ficha do filme, nós vamos falar sobre ele. O tema desse debate é inteligência artificial. E nós convidamos aqui dois professores do campus. À minha esquerda aqui, o professor Ricardo Barros Sová, que é graduado na área da informática, com mestrado e doutorado na ciência da computação, na área da inteligência artificial. E à minha direita, o professor Luiz Carlos Kakimoto, engenheiro, licenciado em física, com mestrado na área de telecomunicações e professor na área de eletrônica aqui no Campus Campinas. Aliás, por falar nisso, o professor Sová é professor da disciplina de inteligência artificial, junto com o professor Zé Carlos. A turma de inteligência artificial está aqui na sala, como também a turma do professor Kakimoto, se não me engano é do concomitante subsequente de eletrônica esta noite. Não é isso? Em eletroeletrônica. Muito bem. Eu vou passar a palavra para o professor Sová, para ele fazer um apanhado do filme, e depois o professor Luiz Carlos. Após a fala do Sová também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas eu ia pedir para ele começar a falar um pouco sobre o filme nesse momento. Quer pegar outro microfone? Nós temos dois aqui. Deixa eu chegar. Só um minutinho. Eu tomei uma melhor trocar peças. Eu também. Questões de saúde aqui. Alguém se mexe aqui. Está não aproveitar. Está dando prova? Bom, boa noite. Nossa turma já deveria estar aqui, né? Bom, eu espero que você tenha gostado do filme. É interessante a história do Blade Runner, porque esse filme flopou. Esse filme, por algumas razões de época, no início da década de 80, ele não foi um sucesso imediato de bilheteria, mas vejam só, à medida que a década de 80 foi passando, algumas questões que ele levantava começaram a surgir. E tem muito mais coisa, talvez fique mais fácil para que eu, o professor Flávio, o professor Kakimoto, vejamos, que são paralelas à história que é contada, né? Não só ao avanço da ideia, do conceito de inteligência artificial, mas também as implicações sociais de tudo isso, da tecnologia de um modo geral no ambiente. Então vocês veem uma Los Angeles decadente, uma terra esvaziada, e tudo isso, agora, 40 anos depois, pode não ser tão impactante, mas na época chamou a atenção. E à medida que depois que o filme tinha saído de cartaz, as pessoas começaram a pensar, ou pelo menos um grupo de pessoas começou a pensar no que tinha visto, o filme começou a ser comentado, virou aquilo que se chama um cult, né? Um filme que é só uma referência. E ele retornou, né? Conforme o professor Flávio já tinha mencionado antes, ele retornou aos cinemas. Grande parte disso aconteceu porque isso também acompanhou um ressurgimento da área de inteligência artificial e de o que viria a ser um grande degrau da computação na década de 90. Então, o que chama a atenção para nós que vimos esse filme no cinema naquela época é como ele, vou dizer que prenunciou, mas como ele tocou em temas que viriam a ser comuns, todo o movimento que veio depois de cyberpunk, que vocês agora já estão acostumados a ver muito em anime, foi muito influenciado por essa cara desse filme. Antes não tinha muito isso. Tem alguns filmes que
da década de 80 começaram a ditar um modo de se ver, um paradigma quase. Todas as space operas foram marcadas por Star Wars, e esse filme determinou muito o jeito que se via o futuro com todos os seus problemas sociais e decorrentes da tecnologia. Eu não acho que isso tenha sido coincidência, que tenha sido um todo. Aquilo do que ele falava começou a ser visto na sociedade de um modo geral. E ele acompanhou também um ressurgimento de uma área da computação que está culminando não, acho que está forte, que está muito evidente agora na área de inteligência artificial. E ali a gente está falando mais do que inteligência artificial, está falando de inteligência e de vida mesmo, né? Sintética, né? Vida artificial. O que na época foi muito novidade, muito, se não revolucionário, pelo menos muito animador, chamou muita atenção, né? É isso que marcou a gente, marcou essa parte do filme. Antes de passar a palavra para o professor Kakimoto, a gente tem uma questão no filme desse limite ético também da inteligência artificial. Porque você vai até um ponto ali que a gente não está nesse ponto nesse momento. Em que momento é esse hoje, para sair um pouquinho do filme, né? A inteligência artificial no filme é uma coisa espetacular, né? Porque são seres aí, que o senhor até Kakimoto vai comentar, imagino, que já saem daquela, né, já começa a ter a percepção de si mesmo, né? E dessa limitação da própria vida, esse questionamento da própria vida. Mas em que ponto hoje está a inteligência artificial? Quer dizer, onde é que ela aparece hoje na nossa vida? Quais são as perguntas que se fazem nessa área, nesse momento? Bom, a inteligência artificial, desde a virada do milênio, né, sobretudo nos últimos 10 anos, ela sofreu uma aceleração muito grande. Ela não é uma coisa tão espetacular como se pensou que seria, até mesmo nessa época, né, de robôs e uma IA evidente, mas todos nós já ouvimos falar, e todos nós temos a noção de que por trás de todo o software que nós usamos hoje em dia, existem muitas das noções, muitas das ideias que motivaram lá no passado a área. A ideia da gente ter mentes, a ideia de a gente ter homens artificiais e depois mentes artificiais é antiga como uma mitologia grega. Desde lá do Vulcano e de Hefesto, né? Vulcano Hefesto, né? Mas essa ideia de um programa de computador, ou pelo menos um software que começasse a ser inteligente, é uma coisa do pós-guerra, é uma coisa que surgiu marcadamente nas palavras do próprio Alan Turing, criador, um dos principais criadores da computação. Essa ideia original mudou muito para o que a gente tem hoje em dia. Quando a IA foi pensada a primeira vez, pensou-se em direção a uma coisa dessa, uma coisa exposta, evidente e totalmente sintética. Que a IA que a inteligência fosse criada de uma vez. Eu sei como funciona o mundo, eu vou pegar esse funcionamento e colocar num hardware, num circuito, ou quando os programas apareceram, num programa, eu vou colocar de uma vez. E, de repente, eu vou tirar do meu laboratório uma coisa inteligente. Pois é, isso não deu certo. Isso não deu certo durante muitos anos. E aí duas coisas aconteceram. O primeiro é que a curva da eletrônica, o professor Kakimoto pode falar melhor ainda, continuou na sua subida de inovações, melhorias. E do outro lado, a observação dos cientistas de computação foi que a coisa, se a gente está imitando uma inteligência, se a gente está querendo fazer alguma coisa artificial, a ideia não é criar do nada. Vamos nos inspirar em como a biologia resolveu esse problema. Então, hoje em dia, a gente tem dois aspectos, então, determinando como a IA funciona. Primeiro, ela é discreta. Ela está dentro das coisas que a gente faz, quer dizer,
muitos dos nossos softwares estão cada vez mais aprendendo, e aliás o verbo determina essa mudança, é aprender, tá? A fazer o que precisa ser feito e não sendo colocado de uma vez pronto. E o próprio desenvolvimento de inteligências é feito agora por exemplos. Tanto que, no passado, quando se falava em inteligência artificial, eram várias áreas coladas. Hoje em dia, quase que uma máquina, uma área só que recebe o nome, talvez apareça também na mídia, etc., que é o aprendizado de máquina. Isso mudou o jogo. Isso mudou o jogo nos últimos 10 anos. Máquinas mais potentes e um modo de pensar que basicamente é assim: se eu ensino uma pessoa e ela aprende com o passar do tempo, é assim que a gente vai ensinar também as nossas inteligências. Elas vão ser treinadas, elas vão ser ensinadas, e aí o problema é que eu tenho que encontrar um jeito de treinar rápido, senão demora muito. Agora, isso mudou o jogo desde os últimos 10 anos e a gente ainda está muito longe disso que está se vendo aqui, que é uma vida sintética, uma inteligência que, como eu estava conversando com o professor José Carlos antes, já não é mais uma questão de inteligência, é uma questão de consciência. Esses androides, eles passam do ponto que um dia Turing chamou de inteligência artificial e já são chamados de seres sencientes, pelo menos, seres conscientes, seres que sabem que existem. Tá? Disso a gente ainda está muito longe e apesar da área achar que o caminho é esse, não há consenso de se isso vai demorar 10, 50 ou 100 anos para ser atingido, se é que vai ser atingido. Porém, programas que aprendem e mudam conforme o ambiente, cada vez mais vão ser mais comuns. E se a gente prestar atenção no que acontece nos nossos softwares do dia a dia, e mesmo nos carros, e em certos tipos de eletrodomésticos, discretamente as ideias da IA já estão colocadas ali dentro. Isso tende, por razões financeiras, econômicas, de mercado, isso tende a melhorar, a acelerar nos próximos anos. Agora, aquilo ali ainda está muito longe, né? Se é que é possível. Eu acho que não é possível. É curioso no começo do filme que o futuro deles é 2019. 2019. Quer dizer, a gente tinha lá 1980 e tanto. Oi? Nosso passado. E aí, para quem acompanha o cinema, existe a continuação desse filme que foi feito há 3 anos atrás, ou alguma coisa. Em 2019, né? Em 2019, é verdade. Fizeram em 2049. Blade Runner, e vale a pena, foi uma sequência bem digna do filme, traz alguns personagens, alguns questionamentos. Queria passar para o professor Kakimoto, para que ele fizesse algumas considerações que ele acha mais pertinente aqui no momento, em relação ao filme. Obrigado, boa noite a todos. Bom, eu acho que os filmes são como vinhos, né? Alguns envelhecem bem, outros viram vinagre. No caso, esse filme é um filme que envelheceu bem, né? Apesar, né, de que toda previsão, né, toda futurologia que envolve o filme, né, é sempre engraçado quando você olha, né, à luz do presente. Né? Só para contextualizar, porque a maioria de vocês é bem jovem, né? Em 1982, a probabilidade do mundo ser destruído por uma guerra nuclear era muito maior do que a probabilidade de a gente destruir o planeta por questões ambientais. Né? A gente estava em pleno contexto da Guerra Fria. Nesse mesmo período, né, ainda, né, as pessoas não tinham, por exemplo, né, as facilidades que a gente tem hoje. Né? Os computadores pessoais estavam começando a surgir no mercado, a internet ainda era uma coisa reservada ao mundo acadêmico e militar. E se olha for celular, quando começou a surgir, surgiu depois do filme, né, tinha o tamanho de um sapato, né, literalmente. Então, é interessante do ponto de vista tecnológico que a gente compara o que eles achavam que era o futuro, né, com o que a gente tem no nosso presente. A gente não conseguiu ainda colonizar o espaço, né? Embora existam tentativas de a gente conseguir chegar à Lua ou a Marte, né, criar colônias, né, a ideia de colonizar o planeta antes que a gente destrua, infelizmente, é uma hipótese bastante pouco provável a curto prazo. Né? Por outro lado, a questão ambiental ela realmente se tornou um problema no nosso cotidiano. Né? E talvez de uma maneira bem pior, né? Porque
menos contextualizada, mais expandida, né, pelo planeta inteiro, do que o que acontece no filme, né? A parte de eletrônica, né, é interessante de se analisar, porque eles se baseiam nos computadores da época, né? Não existia telefone de tela plana, né? Não existiam televisões de tela plana, perdão, né? Coisas mais interativas. Mas eles já previam, por exemplo, a ideia do videofone, né? Que é uma coisa também bem antiga. Esse filme ele tem uma característica muito interessante. Ele é uma mescla de dois gêneros. De um lado, ficção científica, né? Que fala dessa questão dos androides, de uma sociedade futurista controlada por uma grande corporação, né? Que a gente ainda não sabe quem que vai ser, né? Se vai ser a Disney ou o Google, né? Mas um dia a gente ainda vai saber, né? Quem é a Tiger, né? E do outro lado, né? Ele mostra, né? Um gênero, né? Que ficou muito famoso nos anos 30 e 40, que é o cinema noir, né? Que é baseado basicamente, né? Tem características, tem personagens e uma construção muito típica também nesse filme. O que é? Clima chuvoso, escuro, né? Sociedade decadente, gangsters, um detetive, né? Que oscila assim, entre o herói e o anti-herói, né? Uma femme fatale em perigo, né? Que no caso é a replicante. E, basicamente, sobre essa história, né? de detetive no ar, ele coloca como pano de fundo essa questão, né? De uma sociedade tecnológica, né? Controlada por uma grande corporação, que para atender a demanda de um mercado, né? Criou, né? Uma forma de vida inteligente para ser usada, né? Até a exaustão e depois descartada. Essa ideia, né? De você criar, né? Autômatos, como o Soda falou, ela é antiga, ela não é uma coisa que aparece, né? Na ficção moderna, né? Na mitologia grega, ela surge, né? E, por exemplo, com os autômatos, né? O termo autômato veio da mitologia, né? Que eram estátuas vivas que serviam, né? Como auxiliares de Hefestos, né? Ou Vulcano, né? Na mitologia latina, que é o deus das forjas, né? Que desenvolve os artefatos dos deuses gregos ou romanos, né? E também surge o mito, né? De Pigmalião e Galateia, né? Em que o escultor se apaixona pela sua criatura, né? E ela ganha vida por intercessão divina, né? Por outro lado, também, a ideia, né? De que você tem um artefato, né? Um construto humano que ganha consciência, né? E que se rebela, né? Bom, ele aparece em diversos elementos, né? Da cultura pop, né? De filmes, né? E livros, né? E é anterior, inclusive, à própria cultura pop, né? A ideia, né? Do mito da criatura que se volta contra o seu criador, né? Que no caso do filme mata o seu criador, ela está presente, por exemplo, na cultura ocidental, desde os mitos de criação judaico-cristãos, né? Passando, né? Por obras da literatura como O Paraíso Perdido de John Milton, né? Ou a Frankenstein de Mary Shelley, né? No caso do cinema, a gente tem, né? Exemplos de ficção que envolvem robôs sencientes, né? Por exemplo, né? Em algumas obras, como Metrópolis, do Fritz Lang, né? Que é uma das primeiras obras, né? Que trata sobre essa sociedade industrializada, né? E os primeiros robôs. Ela aparece também em 2001, Odisseia no Espaço, né? Que o computador, né? Resolve eliminar o problema humano, eliminando o humano, né? Você tem também contemporâneo, né? A saga, né? Você vai ter depois, talvez um pouquinho mais para o final dos anos 80, Blade Runner, né? Além do Blade Runner, perdão, o Exterminador do Futuro, né? Aí no caso são as máquinas que dão troco, né? E você tem também na televisão, né? O seriado Galáctica, né? A série original de 1977, né? Em que você tem uma raça que se transformou em robôs, né? Que tenta destruir a espécie humana, né? E depois isso continua pelos anos 90 adiante, né? A saga Matrix, né? A versão nova, o reboot, né? De Galáctica, entre outros, né? Isso. IA, inteligência artificial, né? E o robô, né? Com Robin Williams, né? Todas essa ficção, ela mostra uma coisa que é um pouquinho diferente do que a inteligência artificial tem hoje. Como o professor Soba falou, a inteligência artificial, ela se baseia
em você aprender, no processo de contínuo de aprendizado, né? Mas você, e a gente teria que diferenciar aqui dois aspectos importantes: inteligência e consciência, né? A gente pode pensar em inteligência como capacidade de você resolver um problema por aprendizado, por acúmulo de experiências. Mas consciência tem a ver com sentimentos e com a capacidade de você julgar o que é moralmente correto, né? Nesse aspecto, a obra é bastante interessante porque ela, a todo momento, está questionando, né, quem ali é mais moralmente correto, né? O androide, né, que quer viver mais, que tenta sobreviver à corporação que quer exterminá-los, os humanos, né, que praticamente são indiferentes a tudo ali, né, as pessoas que vivem ali de uma maneira praticamente sem sentido, né? Então, essa dualidade do filme é muito importante, porque ela leva o filme a um outro nível de questionamento, além, né, da historinha básica, né, do detetive que tenta salvar, né, a mocinha dos vilões, né, que seria o básico do cinema noir. E nesse aspecto, talvez, né, como o professor estava falando, a tendência da inteligência artificial, ela segue pelo caminho de desenvolver inteligência. Se existe uma conexão direta entre inteligência e consciência, isso é uma coisa que é motivo de debate para filósofos, psicólogos, neurocientistas, biólogos, né? E que a gente ainda não tem propriamente uma resposta fechada, né? Talvez não tenhamos. É o que a gente sabe hoje, né? A única coisa certa, né, é o ser humano, em tese, pensa, né? Em tese tem consciência. Agora, eu termino na minha fala lembrando, né, que esse filme foi bastante interessante de a gente discutir ele agora, né, porque em algumas semanas atrás, né, uma notícia saiu, né, nas grandes mídias, né, dizendo que um engenheiro do Google tinha falado que uma das suas inteligências tinha adquirido consciência, né, e isso gerou uma certa polêmica, né. Opa! Mas no mundo, né, que é repleto de fake news, fica difícil de saber exatamente até que ponto isso é verdade, até que ponto foi só um colapso mental da pessoa. Bom, é legal. Só bater comentar alguma coisa? Antes de falar do lance do Google, tem realmente interessante esse filme que tem camadas mesmo, né? O filósofo do século XX, Nietzsche, né, que declarou que Deus estava morto, e toda a questão da filosofia dele se baseava no que exato, no que ele definiu como niilismo, né? Se as pessoas fazem alguma coisa que se merecem viver ou não. E a questão do filme é uma questão também existencial. Esses robôs têm, pela definição que nós temos consciência, apesar de não ser um consenso, esses robôs são conscientes. E eles têm o mesmo problema existencial que nós, seres humanos, temos. Eu quero viver, eu quero mais. E se eu puder chegar no meu Criador, como eles puderam, eu quero pedir. E se o Criador me negar, o que Nietzsche declarou? Que Deus estava morto e eu não precisava mais dele. Foi o que o Roy fez no filme. E a declaração final do Android também é aquela, como o professor Takimoto falou em propósito, é aquele pasmo de dizer, meu Deus, eu vi tanta coisa, eu fui tão poderoso, eu vi naves espaciais aqui e ali, eu vi coisas no espaço, e tudo isso, toda essa memória vai se perder como lágrimas na chuva. Isso é uma posição existencial de quem não acredita numa realidade mística, etc. Então, essa é uma camada que traz um problema ético para a IA. Se o ser humano sintetizasse uma vida, ele é responsável por todo esse sofrimento que nós, seres humanos, temos, resolvemos da melhor maneira que a gente puder. Resolve com filosofia, com religião, com coisas que... Como a gente consegue, a gente vive como a gente consegue. Agora, a responsabilidade da gente, se fizer uma IA daquela, é nossa. A responsabilidade é do Tyrell, por ele ter trazido essa consciência para o mundo onde ele
determinou que vai viver 4 anos e pronto. Em uma escala muito menor, a gente começa a ter problemas éticos também em inteligência artificial, ainda bem triviais. Como, por exemplo, o que eu ensino para um carro da Google, como é que ele decide entre pessoas, o pessoal já comentou isso para vou falar isso. Como a inteligência artificial de um carro da Google decide o que ele é melhor na hora de atropelar, se ele tiver que escolher entre 2 acidentes. É uma decisão moral. A gente nunca pensou, nunca teve esse problema na tecnologia antes, é um problema novo. Eu tenho que escolher como uma máquina se comporta no acidente. Então, a gente pode ver o tamanho do problema que vem pela frente se a gente for nesse caminho de chegar a alguma coisa consciente. E sim, não existe uma definição ou pelo menos um consenso quanto ao que é a consciência, né? Isso é muito apregoado de que um dia as máquinas terão a complexidade levará a uma consciência, mas isso não se tem uma definição nem do que é a consciência, e isso é chamado, inclusive, do problema difícil. Porque hoje em dia a gente já consegue se sentir seguro o suficiente de definir o que é vida, de definir, ter mais ou menos uma ideia de como é que a gente veio parar no planeta, de como é que até o universo surgiu. Tem uma vaga ideia. Consciência ainda continua como uma coisa escura no horizonte que a gente não consegue entender muito bem o que acontece dentro do cérebro humano, que a gente possa colocar o dedo em cima, aqui está a minha consciência, com todas as implicações metafísicas que isso traz, religião, etc. Então, esse é outro ponto tocado ali também, né? Uma máquina consciente, como é que ela se comporta? Ela vai se comportar que nem a gente? Então, esse filme tem realmente camadas ali dentro que passam, às vezes, apercebidas, mas estão lá, não foram tocadas. É uma coisa que eu acho interessante. Sim, muito interessante essa distinção entre inteligência e consciência, né? Aparece no filme mesmo. Você é uma máquina e começa a ter consciência. Parece que está nesse limite no filme que eles adquirem isso. Então, primeira coisa, né? Por que eu tenho que morrer? Essa pergunta fundamental na vida de todo mundo, que a gente evita, inclusive. Né? E outra, eu sou capaz de amar? Você falou isso até na arrepia aqui, gente, porque a moça, ela se depara diante dessa situação. Será que eu sinto por ele alguma coisa que parece amor? É amor? Como é que eu faço isso? Quantas vezes a gente também já se deparou numa situação dessa, né? Não te incomodou aquela cena de amor? Aquela cena me incomoda. Incomodou, sim, é uma cena. Só essa cena dá para fazer um cine debate, que era o professor Sofá me lembrou da cena em que ele força a relação, e ele está forçando a relação com uma máquina. Mas uma máquina consciente. Exato, mas aí é aquele limite. Não, mas ela é uma máquina apenas. Ou não. Não, porque a relação entre eles, ele quer transcender a relação de homem e máquina. Tem uma violência na cena. Né? De você dizer, você tem que aprender isso. Me dá um beijo. E ela sofre na cena, e no final ela cede. Mas ela cede não a, desculpa dizer isso, mas me parece isso, ela não cede à violência física dele. Ela cede a esse sentimento, né, de dizer, sim, eu quero que você me toque, eu quero ser beijada, não sei o que é isso, não tenho esse sentimento, ou estou tentando cultivar isso. Mas só essa cena já dá para fazer uma discussão que hoje em dia seria bombástica, né? Não sei que alguém que possa me ouvir no vídeo e pensar, está passando pano pro... Não, está passando pano essa cena. Eu não sei se essa cena não emplacaria num filme hoje em dia, de jeito. Provavelmente não. Como eu digo, como ali você está diante de alguém, né, que é um replicante, e por outro lado você quer ter uma relação com ela para além disso, é isso. Eu não queria continuar também falando aqui, desculpe, porque eu queria que o pessoal que está aqui, tem bastante gente, a câmera não está mostrando, mas tem uma turma boa aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de ouvir a plateia sobre o filme. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Acharam o filme muito lento? Né? Filmes dessa época eram muito lentos, né? As coisas são contadas devagar, né? Ele, para criar uma atmosfera, ele dá essa lentidão. Acho que para a geração mais nova, estão acostumados com
filmes mais rápidos, mais com uma qualidade de imagem, efeito especial maior, é um filme que parece mais simples, né? Mas veja pelo lado bom, ele não tem pós-crédito. Tem dois créditos antes e depois. Né? Mas não tem cena pós-crédito. Não tem cenas pós-crédito. Então, isso já é uma vantagem. Embora alguns filmes o melhor seja pós-crédito, mas E